Hoje é uma daquelas ocasiões que é até perigoso falar da obra que a gente vai falar aqui. Porque o autor por trás dela é um dos maiores, se não o maior escritor da língua portuguesa. Falar de Dom Casmurro, falar de Memórias Póstumas de Brás Cubas é difícil, mas não é incomum. Até porque quem começa a história com Machado de Assis começa por essas duas grandes obras. E no decorrer da nossa análise a gente vai ver se isso é bom ou se é ruim. Mas hoje nós vamos falar também de um livro do Machado de Assis, mas de certa forma é um retrato do Machado antes de ser Machado de Assis. Um livro que é famoso no meio de quem conhece a obra do autor, mas um tanto desconhecido para quem fica preso somente nas suas obras-primas. Hoje é o dia de falar do menos machadiano dos livros de Machado. Hoje é o dia de falar de Helena. Como eu havia começado, e não fui eu que inventei essa maneira de se referir ao livro Helena, ele é tido como o menos machadiano dos livros de Machado de Assis, porque antes da gente falar dessa obra em específico, é preciso dizer o porquê dessa referência. Pois bem, quem já teve a oportunidade de ler Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, vai ficar um tanto fascinado, e é isso que faz Machado de Assis ser o que ele é a primazia com que ele explora as emoções dos personagens. Não apenas pelos diálogos que são construídos, mas Machado de Assis coloca o leitor em contato com o que o personagem está sentindo naquele momento. Ou seja, Machado de Assis tem essa arte de transmitir ao leitor o sentimento que o personagem está sentindo e não de fato transparecendo. Então, voltando, por que é dito que Helena é o menos machadiano dos livros de Machado? Porque, embora nessa obra ele também traga essa sensação, quando você tiver lido, e eu espero que você já tenha lido, relembrando que o propósito desse canal e desse vídeo não é fazer uma indicação de leitura, mas sim uma análise pós-leitura, ou seja, se você não leu Helena, ou você para o vídeo agora, ou você não se importa com toda a revelação de história e análise do enredo que vai ser feita. Tudo bem? Helena é um livro que é feito antes de Machado de Assis ser o que ele era. Na linha cronológica das obras do Machado de Assis, Helena é o terceiro romance, exatamente precedido por... Vamos ver aqui... Exatamente precedido por Ressurreição, que foi escrito em 1872, e por A Mão e a Luva, que foi feito em 1874. Apenas por curiosidade, Helena foi publicado pela primeira vez em 1876. E qual é a diferença? Nós vamos começar por aí. Qual é a diferença de Helena em relação aos seus predecessores? Nos dois primeiros livros, Machado de Assis já fazia uma abordagem bastante, vamos chamar assim, bastante psicológica dos seus personagens, principalmente das personagens femininas. E foi retratado que esses livros tornavam um pouco difícil para todo o público entender as nuances da história, e o é até hoje, né? Basta você fazer uma pequena reflexão do público jovem que lê Machado de Assis. Machado de Assis parece que é aquele tipo de autor que você entende conforme vai ficando mais velho, né? Então, em 1876, guiado por essas indicações dos leitores, vamos dizer assim, Machado de Assis resolve escrever um texto um pouco mais simples, um pouco mais fácil de compreender, mas especialmente recheado com algumas características que os seus livros, via de regra, não carregam,
que é a característica folhetinesca. Quando você lê um livro como Helena, você vai ter a sensação de estar, vamos dizer assim, acompanhando uma minissérie, porque os capítulos são curtos, os personagens são bastante delimitados, vamos dizer assim, e também bem reduzidos em número no romance, então é bastante fácil de acompanhar. E o Machado de Assis traz aqui a intenção de fazer o término de um capítulo ser o motivo para você continuar no outro. Não que isso não seja o motivo principal de todos os livros da face da Terra, mas nesse aqui é especialmente trabalhado dessa forma. E o Machado de Assis, ele constrói o texto para ser melhor acompanhado principalmente pelo público feminino, que na época nós temos que lembrar que isso aqui data do final dos anos 1800, então nós vivíamos numa outra cultura, onde a mulher era vista de uma outra forma, a sociedade vivia de uma outra forma, e quando você coloca os olhos nesse livro, você vai ter essa nítida sensação. Por isso que, se por um acaso uma pessoa um pouco mais jovem for ler hoje, vai ter a sensação de que se passava num Brasil que nunca existiu, mas sim, existiu. E agora falando de uma forma um pouco mais focada, a respeito do que trata o livro Helena. A personagem principal que carrega esse nome, que inclusive, apenas uma curiosidade, né, Helena também é sempre protagonista das novelas de Manuel Carlos, né? Não sei se a inspiração para isso veio desse livro, não faço a mínima ideia, é apenas uma comparação. Vai tratar do quê? Bom, a partir de agora vão vir as revelações da história. E novamente, se você não leu, pare o livro agora. Helena vai começar com uma morte. A morte de um homem muito importante na sociedade carioca, que era o que hoje poderia ser um grande político, um grande empresário, cujo nome era Vale. Vale, isso mesmo, V-A-L-E. Esse homem morre e deixa um filho e uma irmã como herdeiros. No entanto, na ocasião de sua morte, o advogado, muito amigo dessa família, pergunta para o filho de nome Estácio, se o pai colocou mais alguém no testamento. Estácio responde que não sabia, porque não tinham aberto ainda, e a gente nota que o advogado tinha uma certa tensão em relação a isso. Pois bem, é revelado no dia seguinte, quando o testamento do homem é aberto, que ele deixa uma parte da sua herança para uma filha não declarada, uma filha bastarda, falando num português bastante claro. E ele menciona que tem essa filha e que gostaria muito que ela fosse agregada e aceita dentro do seio familiar, ou seja, que fosse aceita pelo filho e pela irmã. A irmã, Dona Úrsula, muito claramente a contragosto, aceita essa revelação, né, uma revelação bombástica, principalmente na época, e trazem essa moça para morar com eles. Essa moça de nome Helena. Quando essa moça chega no seio familiar, é razoável a gente dizer que a surpresa que os personagens têm com ela não é das maiores. Úrsula aceita ela como não fazendo muita diferença dentro da casa. O irmão Estácio aceita razoavelmente bem, a personalidade dele é construída como uma pessoa que não tem grandes preocupações na vida. Muito em razão da forma como foi criado. Numa família abastada, numa família de grandes posses. Então as preocupações dele não são muito bem reveladas no livro, mas ele não é uma pessoa, digamos assim, de grandes emoções. Mas ele nota que a moça é muito bonita, né? E o amigo da família, o advogado Dr. Camargo, ele tem uma filha de nome Eugênia, que é noiva de Estácio.
E o Camargo, ele já começa a sentir no ar alguns problemas que podem acontecer da presença dessa filha bastarda dentro da casa. O Camargo, na verdade, ele nos é o termômetro da tensão que vai vir. E qual é a tensão? O que o Camargo desconfiava acabou acontecendo. Que foi o quê? O Estácio, que já não tinha assim grandes, vamos dizer, grandes afetos pela sua filha Eugênia, com quem ele estava noivo, ele desconfiava que a Helena, essa irmã bastarda dentro da casa, poderia causar algum tremor nessa relação. E é dito e feito. No momento da chegada de Helena, o Estácio, ainda sem saber muito bem o que ele começou a sentir, ele começa a se distanciar ainda mais de Eugênia. O livro mostra que a Eugênia, obviamente um retrato feminino da época, era uma pessoa que apostava muito nesse casamento, nesse casamento inclusive para ele servir de escora social. E mais esperançoso com esse casamento do que ela própria era o pai dela e a mãe também. De modo que o Dr. Camargo e sua mulher tratam Helena muito mal, porque eles sabem de tudo que pode acontecer, mas que até então não tinha acontecido. Mas eu gosto de olhar o livro a partir do momento, não só esse livro, mas todos os livros que eu leio, é assim, quando que o personagem começa a realmente fazer efeito dentro da história? Que é um exercício simples. Se você não mencionar o personagem principal, qual seria a diferença? O que não aconteceria se caso o personagem principal deixasse de participar? Pois bem, os primeiros eventos de Helena dentro da casa são como se fosse para nos apresentar a ela, como que ela é, as qualidades, inclusive uma moça muito inteligente, cheia de capacidades artísticas, de capacidades comunicativas. O primeiro efeito, de fato, da presença da Helena dentro de casa é quando, por sugestão dela, fique bem claro isso, por sugestão dela, o irmão Estácio aceita casar-se com Eugênia. Helena chega para ele e diz mais ou menos assim, olha, já demorou muito, você tá noiva há muito tempo dessa moça e você tem que casar logo. E ele aceita e, um pouco a contragosto, pede a noiva de fato em casamento, marcando datas, né? E também, por pedido de Helena, ele aceita o convite do futuro sogro em se tornar um deputado. Ele, que tinha um verdadeiro horror a manifestações públicas, aceita o convite de ser deputado por conta dos comentários da irmã. Então aí a gente começa a perceber que se Helena não estivesse na história, provavelmente Estácio não teria se manifestado claramente a respeito de um casamento e muito provavelmente não teria aceito esse convite para a carreira pública. E as coisas vão acontecendo de uma maneira bastante lenta até o momento em que chega o aniversário de Estácio e Helena lhe dá um presente. Qual é o presente que ela dá? Ela dá para ele um desenho feito à mão de uma casa bastante velha. Essa casa eles já tinham visto antes num passeio a cavalo. E de fato, Helena conseguiu desenhar maravilhosamente bem, transforma aquilo numa moldura. E então o Estácio começa a perceber também que Helena guarda algumas cartas escondidas no quarto, que ele nunca se atreveu a de fato ler, mas que ele desconfiava que fosse de algum amor de uma outra cidade, porque Helena tinha se mudado de uma cidade e vindo para a cidade onde o irmão morava. Então ele desconfiava que pudesse ser de algum tipo de namorado ou alguma coisa assim. E já é mostrado o ciúme que Estácio vem cultivando de sua irmã. Na leitura, a gente entende como ciúme, mas depois, no decorrer do livro, isso vai se desenvolvendo para outra coisa. E daí, então, motivado por esse ciúme,
e por esse retrato daquela casa que eles já tinham visto nas imediações do sítio, o Estácio começa a querer espionar a Helena para saber o porquê que ela, junto com um dos escravos, ia com razoável frequência até essa casa. O que o Estácio pensava? Ele pensava que a Helena ia se encontrar com esse namorado escondido nessa casa velha, né? Então, de fato, ele persegue ela um dia, ele vai escondido, e percebe que ela saiu de dentro da casa. E ele acha aquilo muito estranho. Ele resolve investigar e descobre que naquela casa de fato mora um homem bastante pobre, mas que o Estácio preferiu imaginar que a Helena ia naquela casa para ajudá-lo, levando mantimento, levando esse tipo de coisa para conseguir ter uma vida um pouco mais digna. Então, ao invés de imaginar de fato uma relação escondida que a irmã dele tinha, ele preferiu imaginar que ela amparava aquele homem para ele não morrer de fome, né? Mas, dominado pelo seu ciúme, ele resolve investigar um pouco mais a fundo. Ele pergunta para o próprio escravo que a acompanhava e depois chega num momento em que ele a obriga a contar o porquê que ela se encontra com aquele homem. Ela conta uma versão, a primeira versão, é bom a gente dizer isso, que a primeira versão do que ela conta, tanto para o irmão quanto para a tia, o próprio livro não revela o que ela diz. Ele só diz que foi uma revelação muito aterradora e que fez com que ela se trancasse num quarto de vergonha por alguns dias. Pois bem, uma outra parte que é interessante de contar também é que o desenvolvimento dessa história ela só é possível porque durante um razoável pedaço do livro, talvez um terço do livro, o Estácio ele é colocado à distância. O autor, Machado de Assis, ele retira esse personagem, que é o quê? A família do Dr. Camargo, o futuro sogro dele, precisa viajar. Precisa viajar porque uma das tias da Eugênia, que seria a madrinha do casamento, ficou muito doente, e a Eugênia queria que ele os acompanhasse nos tratamentos dela. Pois bem, ele, muito contra gosto, a acompanha e ele fica distante de certos acontecimentos, principalmente as conversas que a Helena tem com o padre Melchior, que é um personagem central, gravitacional. Por quê? Porque ele vai transmitir os valores religiosos da época. Então ali nós somos apresentados à necessidade que uma mulher tinha de casar. Deixando claro aqui também que a personagem Helena na época tem 17 anos e o padre diz que ela tem que casar rapidamente, que uma mulher não pode ficar solteira, que uma mulher não pode demorar para casar. E atendendo esses pedidos, a Helena aceita por ficar noiva de um grande amigo do Estácio. E é preciso dizer também que o Estácio, quando descobre que o seu melhor amigo vai casar com a sua irmã, ele fica dominado pelo ódio. E é nesse momento que as impressões que nós já tínhamos, o padre Melchior, o personagem, traduz isso, ele traz à luz de que, na verdade, o Estácio estava apaixonado pela própria irmã. A paixão no sentido de homem e mulher, não apenas no cuidado parental. E o personagem Estácio fica absolutamente incrédulo com isso. É como se ele não reconhecesse o próprio sentimento. E a partir de então, quando o Estácio volta para a cidade natal, a pedido da Helena, porque ela, na posição de mulher, ela dependia da aprovação da família para poder casar. E ela pede essa permissão para o irmão. O irmão, a princípio, não concorda com isso, leva essa opinião para o seu amigo, o Mendonça, e diz que ele não deve casar com ela,
porque, porque ele merecia talvez uma pessoa melhor, a Helena também merecia uma pessoa melhor. Conclusão, o Mendonça e o Estácio brigam e no final das contas o Estácio acaba por pedir desculpas ao Mendonça e diz assim, tudo bem, você pode casar com a minha irmã. Mas o Mendonça continua ficando bravo com o personagem Estácio. É como se o Machado de Assis quisesse mostrar que uma paixão mal conduzida para dizer um mínimo nesse caso, pode causar uma ruptura entre amigos que nunca mais vai ser sanada. E de fato, dentro da nossa história, não é sanada mais. Investigando o personagem do Homem da Cabana, vamos chamar assim, o Homem da Casa Velha, é descoberto que, na verdade, e aqui é o grande clímax da história, de que aquele homem, na verdade, não era namorado da Helena, mas sim seu pai. O seu pai de verdade. O pai do Estácio tinha sido... Ele tinha tido uma relação extraconjugal com a mãe da Helena. A Helena já tinha nascido. E o pai de verdade dela estava em outra cidade. A mãe resolveu se juntar com outro homem e assim aconteceu. E então o Estácio percebe que ele não é, de fato, irmão da Helena. E que quando isso acontece, o texto deixa isso claro, de que ele fica muito, ele se sente aliviado com isso. Porque aquela paixão que tinha sido guardada dentro dele, ele vai poder colocar para fora. E uma coisa muito interessante também, isso são valores de época, muito obviamente. O pai do Estácio, um homem muito poderoso, muito rico, ele acaba tendo um relacionamento extraconjugal. Ele trai a mãe do Estácio e, pelo que o livro diz, essa traição se dá por muitos anos. Só que, ao contrário do papel que a mãe da Helena fez, que também foi uma traição, e inclusive muito julgada por isso, o pai do Estácio não sofre nenhum tipo de recriminação. Em momento algum do texto é mostrado algum tipo de incredulidade por parte, seja de Úrsula, seja do próprio Estácio, diante do comportamento do pai. Absolutamente nada disso. A única coisa que o Estácio sente é o alívio por Helena não ser, de fato, a sua irmã, ou seja, dele não ter caído num sentimento incestuoso, e o que ele sentia era tão e puramente amor. O livro também deixa claro que a Helena sente também amor por Estácio. Mas, muito provavelmente pelo retrato feminino da época, as mulheres eram acostumadas a viver em cima de imposições e de abdicações de vontades. Ou seja, quando foi mostrado para Helena de que ela não poderia viver da forma que ela queria, ou seja, ela amava o Estácio, mas ela teria que casar com outro homem porque era assim que tinha que ser. E ela aceitou isso de bom grado, razoavelmente. Mas o Estácio, que sempre foi um rapaz com todos os recursos possíveis, todas as suas vontades eram feitas sem nenhum tipo de problema, ele literalmente começa a perder o juízo quando não consegue ter essa vontade sanada. E daí, isso já no ato final da história, o homem, o pai biológico da Helena, ele resolve se retirar do convívio da filha porque ele sentia que podia atrapalhar a estadia dela numa família melhor, numa família que poderia dar mais condições para ele. E o livro mostra que ele poderia ter pego Helena desde criança para criá-la longe da mãe, mas ele preferiu não fazer, porque o pai do Estácio poderia dar uma condição de vida muito melhor para ela, muito mais digna. Então ele aceitou ver a criação da filha de longe, porém numa condição muito melhor que a dele. Para mim, o personagem do pai da Helena, o Salvador, ele é muito bem construído. Talvez o personagem mais bem construído de todo o livro.
E no final ele resolve se desligar da Helena, Helena que sabia da existência do pai desde criança, mas dessa vez ele resolve se desligar mesmo completamente dela. Ele entrega uma carta para ela, ela lê, ele diz que já tinha ido embora naquele momento que ela teria lido aquela carta, e naquele momento a Helena, ao descobrir que não é irmã de Estácio, aliás, ela já sabia disso, né? Ela já sabia, mas em momento nenhum ela contou isso, até porque era um segredo que ela jurou nunca contar para ninguém, mas desde o começo ela sabia que poderia ter uma vida com o Estácio sem problema nenhum, mas preferiu não dizer. E a partir do momento que o pai dela vai embora, ela começa a definhar de saúde. Ela começa a ficar realmente muito doente, fica de cama, o Estácio sofre por vê-la cada vez mais doente, cada vez mais doente. Ele vai sentindo que aquele amor que ele sentia por ela nunca poderia ser levado a cabo, nunca poderiam casar, nunca poderiam ter uma vida juntos. E por fim, a Helena falece com um pouco mais de uma semana de quadro de doença, que o livro não fala que doença que é. A gente acaba ficando com a impressão de que a Helena morreu de tristeza, muito parecido com o final do livro do Bernardo Guimarães, O Seminarista. Não sei se são contemporâneos esses dois livros, mas os finais são bastante semelhantes. Se caso você leu os dois livros, talvez reconheça isso também. E daí o livro termina com o falecimento de Helena, Estácio profundamente triste, e a impressão que dá é que ele acaba se desligando da família de Eugênia, porque é mostrado isso literalmente nas últimas frases do livro, que a Eugênia ficou sozinha e que provavelmente não existiu casamento nenhum, e que muito provavelmente também o Estácio não seguiu na sua vida pública como deputado. Então, ou seja, a impressão que dá é que a Helena passa pela vida do Estácio para mostrar para ele. A impressão que dá é que a Helena passa pela vida do Estácio para mostrar para ele todas as emoções que alguém pode sentir na vida, porque ele até então tinha de tudo, mas não sentia absolutamente nada. E agora, depois de todas as emoções que ele tinha sentido, ele não tem mais nada, porque Helena significava a maior emoção que ele tinha sentido, e daí ele acaba ficando totalmente desamparado, profundamente entristecido. E essa talvez tenha sido a maior lição que a Helena tenha passado. Caso algo não foi abordado, ou se foi abordado de uma forma errada, se você concorda com o que eu disse, ou se você também não concorda, deixa aí nos comentários. Diga-nos, você gostou de Helena?